Oiê, tudo bem? Eu preparei esse vídeo rapidinho, coisa rápida, jogo rápido, para te falar sobre o plano de 5 aulas do zero ao seu roteiro pronto e testado, para você mandar ver uma nota máxima para a entrevista da ESPM. Vou te mostrar aqui algumas coisas que eu preparei para explicar para você o que é essa mentoria. Então temos o plano de 5 aulas do zero ao seu roteiro pronto e testado, uma nota máxima da entrevista da ESPM, que é a oportunidade que eu vou te mostrar agora. Quando te perguntarem é possível sim, muitos alunos meus fazem isso semestre a semestre, como por exemplo essa moça linda aqui, que escreveu Feliz da Vida, quando eu postei um pouquinho sobre o meu método de entrevista, e ela que fez a mentoria, mandou muito bem e tirou um belo 10. O que é importante ter em mente? Qual é a sua dificuldade hoje? Então você de repente não sabe o conteúdo, tem perguntas, tem coisa que você tem que estudar, tem conceito, conteúdo mesmo. De repente você não sabe o formato da entrevista, o que pode acontecer? Como que aquela pessoa que vai te entrevistar vai conduzir a entrevista? O que vai ser demandado de você naquele momento? E a outra coisa também que muitos alunos trabalham dentro da mentoria, a timidez, a insegurança na hora de falar, de repente você não é aquela pessoa, sabe, mais falante, ou tem problemas, ou tá inseguro dentro desse contexto mesmo, que é muito natural. Então, esses são os 3 principais perfis de alunos que aproveitam muito a mentoria. Aqui, se você ainda tem dúvidas de que é possível, temos aqui a Isa e a Carol. Na verdade, elas são o começo de tudo. Ali no comecinho da pandemia, eu tive a alegria de dar aula para a Isa e para a Carol, e elas iam prestar um vestibular que na época para mim era diferente, porque eu trabalhava muito com FUVEST, ENEM, Unicamp, e elas falaram: Ana, a gente vai prestar a ESPM, só que tem um problema. Na nossa vez o jogo mudou, agora não é só prova, agora a gente tem que fazer uma entrevista, e tinha textos, tinha referências, tinha perguntas. Eu fiz o que eu podia fazer para ajudá-las, sentei a minha bunda na cadeira, estudei o edital, estudei o conteúdo, entendi a partir dali inicialmente o que a ESPM poderia estar querendo, e pelas notas e pelos resultados de aprovação delas, eu acredito que eu mandei muito bem. E também, claro, porque elas foram ótimas, elas se dedicaram ao objetivo delas. E desde então eu venho recebendo semestre a semestre muitas mensagens dos meus alunos que passam na ESPM, ficam muito felizes e me alegram para fazer parte dessa comemoração. Então, se você não está preparando um roteiro, se você não está incluindo as partes do seu projeto de vida, estudando os materiais indicados no edital, os livros, os artigos, os documentários, você está cometendo um erro grave. Então, a gente tem aí um problema, que é a falta de validação do seu roteiro e das expectativas, sobre esse momento, que aumentam a insegurança e prejudicam o seu desempenho. A gente tem também outro fator, que é as escolas, os cursos, os vestibulares não preparam para entrevista da ESPM, não preparam para entrevistas no geral. É mais difícil isso acontecer, porque não são todos os vestibulares que pedem essa entrevista entre as suas fases. Então, como não é comum, é muito difícil você encontrar preparações específicas. E também porque, às vezes, é muita coisa para estudar em pouco tempo. Às vezes você acabou de se inscrever, já tem a data marcada da sua entrevista, você não tem tempo para perder. E aí você chega lá com 4 perguntas ou mais ainda, um monte de coisas no edital, vários livros e tudo, e você se assusta, porque você não sabe o que fazer com tudo isso que é solicitado de você. Então, esse problema tem, claro, uma causa, que é falta de tempo, porque você precisa dormir, se alimentar, às vezes está na sobrevivência do terceirão ou está fazendo cursinho. Tem a prova da redação e das 80 questões objetivas, então é outra frente de estudo. Então, às vezes, te falta tempo para digerir tudo isso. Tem a falta de preparo para entrevistas, que eu já mencionei, a gente não é preparado no colégio, no cursinho, por exemplo, para fazer entrevistas, e isso gera uma demanda de ansiedade adicional nesse momento. A insegurança com temas diferentes, porque os temas da entrevista da ESPM não são temas comuns da gente ver na escola, no cursinho. A própria questão da ausência de orientação, às vezes você não tem com quem conversar sobre, ou você não tem ninguém que tenha passado por isso pela entrevista, ou que tenha feito, mas não foi bem. Então, às vezes não tem uma pessoa que tenha conhecimento aprofundado disso para te orientar.
E também, às vezes, você não sabe se você está no caminho certo. Às vezes você estudou um monte, fez um monte de coisa e pode ser que tenha sido tudo em vão, porque às vezes você, enfim, nada te leva mais longe de onde você quer chegar do que quando você corre muito rápido na direção oposta daquilo que você precisa ir, né? E aí, para isso, para resolver isso, eu criei a minha metodologia de preparação para a entrevista da SPM, que é Falando Bem Que Mal Tem. E aqui a gente tem, né, na parte central, o trio de 3, que é a maneira como eu organizei esses momentos. Então, os 3 momentos da entrevista, os 3 caminhos da condução, os 3 pilares que a sua resposta tem que ter para fazer tudo isso, um roteiro impossível de ignorar, que é aquilo que vai te dar essa segurança, que vai estar validado. E dentro disso, entre conteúdos complementares, um deles é um exercício que eu mesma criei para a gente entender melhor nosso projeto de vida, ou pelo menos as linhas gerais de como a gente gostaria que a nossa vida fosse no futuro, desse planejamento, para que você possa acrescentar. Sempre tem uma pergunta da entrevista da SPM que vai trazer essa visão, perspectiva para o futuro. A SPM quer saber por que o candidato escolheu ela e não outro curso, por que aquele curso e não outro da própria instituição, onde a SPM se encaixa dentro da maneira como você está vendo o seu futuro. Tudo isso é importante e ela quer saber. E aí, aqui são alguns exemplos, né, de que eu não tô tão louca assim, de que o que eu falo funciona. Então, temos aqui nas minhas alunas, né, entre os prints que eu tenho, 10 na entrevista, 10 na redação. Mas na redação é uma outra conversa para um outro momento. Existe também na Escrevendo Sem Medo da preparação, mas hoje eu tô falando da entrevista. Temos aqui também a Giovana, eu gosto muito sempre de mostrar esse print dela, até tá cobrindo aqui um pouquinho, mas ela tirou 10 na entrevista e ela é uma aluna que se considerava muito tímida, né, muito introvertida, e ela achava que por causa disso ela não poderia ir bem na entrevista. Vejam só você, com uma bela preparação e com um alinhamento específico para as características dela, ela tirou um belo 10. Qual é o meu objetivo? Né? É saber se você quer a minha ajuda pessoal para enfrentar esse desafio com um pouco mais de tranquilidade, sem precisar bater cabeça à toa. É importante, né, você perceber que essa mentoria express de entrevista da SPM, ela é para quem não sabe o conteúdo ou não vai ter o tempo de fazer toda aquela digestão de todo aquele material. Se você não sabe o formato da entrevista e precisa entender para saber um pouco melhor onde você vai pisar, isso diminui sua ansiedade. Para você que tenha timidez e insegurança na hora de falar, ou mesmo para você que acredita que fala muito bem, mas por conta de não saber o conteúdo, o formato, como vai ser esse momento, você se sente um pouco mais inseguro ou insegura. Se você já tem entrevista com dia e hora marcada, porque você já fez a sua inscrição e não tem muito tempo até a sua entrevista. E também, se você ainda não se inscreveu, saiba que assim que o seu pagamento da sua inscrição lá no site da SPM for confirmado, o sistema vai agendar automaticamente sua entrevista. Pode ser para daqui a uma semana, 2, pode ser para daqui a 2, 3 dias. Então, na hora que você se inscrever, o ideal é que você já esteja ali com aquela preparação em dia. E a mentoria express de preparação para a entrevista, o meu objetivo é sair do zero até o seu roteiro pronto, validado e testado, rumo ao 10 na entrevista, rumo àquela nota que vai representar 25% da pontuação do seu vestibular da entrevista, do seu vestibular da SPM. É muita coisa. Por isso que eu foco tanto na boa redação, na boa entrevista, para que você tenha o máximo de pontuação possível. Não é possível a gente ir bem no vestibular da SPM se a gente vai mal na entrevista, porque além dela ter peso 4 ali na composição da pontuação final, ela é o segundo critério de desempate. Então, é altamente estratégico para você mandar muito bem na entrevista da SPM. E como é que é a mentoria? Do que é composta? A gente vai ter aqui 5 aulas, tá bom? A primeira aula eu vou falar sobre a estrutura da entrevista e sobre as orientações para você lidar com o edital dentro do método do trio de 3. Na segunda aula eu vou falar sobre a lógica das questões. Sim, nós vamos analisar o que cada questão quer de você, onde você pode dar exemplos, onde você vai encaixar o seu projeto de vida, os elementos pessoais que são importantes, como você vai fazer com que aquelas respostas sejam personalizadas dentro da sua visão. No terceiro momento, na aula 3, a gente vai ver o conteúdo conceitual e exclusivo da entrevista.
que neste caso, desse semestre, é Human Skills e Inteligência Artificial. Mas se você está vendo esse vídeo e o tema já mudou, você pode ter certeza que eu sempre atualizo, eu estou sempre acompanhando. Na quarta aula a gente vai fazer, você e eu, vamos fazer juntos ou juntas, o fechamento do seu roteiro personalizado para você ter o seu roteiro impossível de ignorar. E na última aula, o que é um bônus, a quinta aula, a gente vai fazer uma simulação. E nessa simulação eu vou fingir que eu estou te entrevistando como se fosse da SPM, para você viver essa experiência, e depois eu vou te dar as últimas dicas para você arrematar o seu roteiro. Então você vai ter um pouco mais de vivência mesmo, você vai passar por uma simulação, tá bom? Fazer um simulado, e a partir dele eu vou te dar as últimas dicas, inclusive orientações preciosas, caso dê algum problema na hora, o que você pode fazer a respeito, para não perder sua entrevista. E esse simulado, ele pode ser contratado avulsamente, mas ele tem o valor de R$ 195. E já que a gente está falando, né, do que mais que tem, aqui vai bônus para você, né? Então, a gente tem o simulado e o fechamento do roteiro, que também pode ser contratado avulsamente, como eu disse, com o valor de R$ 195. Temos aqui o material da mentoria, todos os mapas mentais, templates e tudo que a gente vê, né, que vale aqui os R$ 67,50. O contato comigo, sua mentora, pelo WhatsApp durante esse processo para tirar as suas dúvidas. Isso é indisponível para não alunos, então nem tem preço, né, é imprecificável esse contato direto comigo. E o exercício exclusivo da Bússola do Desejo de Vida, que também custa aqui dinheiros, R$ 67,50 para fazer avulso. E é um exercício precioso, não só para essa entrevista, para sua vida, mas vai ajudar você a entregar para a SPM uma coisa que é muito difícil os estudantes entregarem. E tudo isso junto, né? Não misturado, mas junto, custaria R$ 930. Mas, porém, contudo, todavia, eu estou fazendo essa oferta especial. Eu não sei até quando ela vai estar disponível. Se você clicar no botão aqui e for outro preço ali para você pagar, é porque essa oferta terminou. Mas de 930 dinheiros, você vai pagar R$ 650 enquanto essa promoção estiver vigente. E você pode parcelar em até 12 vezes de 65 dinheiros, né, R$ 65. Esse asterístico é porque vai estar composto junto com os juros, né, da plataforma. Você pode pagar por boleto, Pix ou cartão de crédito. Você tem aqui dois links. O primeiro para já fazer a sua inscrição na mentoria e a partir daí você vai receber as instruções para fazer os agendamentos específicos, né? E você vai ter o outro link do WhatsApp em que você pode falar comigo, tirar suas dúvidas para saber se esse é o melhor momento para você. Vou ficando por aqui. Beijão. Tchau, tchau.